saúde do trabalhador e a gestão do SUS, uma corrida de obstáculos. Não é à toa que a gente fala isso, a gente vai discutir isso até o final. Eu me inquieto um pouco, né, com isso que o professor Lacache traz no texto, já discute lá na tese dele, falou aqui também para além do umbigo, né, que é a não incorporação pelo SUS da saúde do trabalhador, né? Isso me incomoda muito. Eu não, né, meu motivo de pesquisa, eu não fico tentando entender o que aconteceu nesse país, o que aconteceu com a saúde do trabalhador, que tem um arcabouço legal, que tem uma rede, que tem uma série de coisas, mas que a saúde do trabalhador não acontece. E aí eu boto primeiro um pensamento, né? Assim como nas corridas, as maiores batalhas da vida são travadas na solidão. E na vida, assim como nas corridas, o mais importante é o ato de participar, ainda que a ilusão da vitória nos dê força para continuar lutando. Que a gente luta, né? A gente pensa isso, né? Tem outros autores que pensam outra coisa, mas a gente é, né, marxista, a gente pensa que o trabalho é central à vida. A gente tem a categoria trabalho como central, e aí trouxe aqui um pedacinho do texto do Marx, que, antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza. Um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Nem sempre. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para a sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento sobre a natureza externa, a ele, e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo a sua própria natureza. Foi isso que o Davi estava mostrando aí também, né? A gente está cansado de saber que o trabalho modifica mesmo o nosso corpo, impacta a nossa saúde. E aí a gente fala também que o trabalho é um determinante social da saúde. A gente não vai entrar nessa discussão se determina, se determinou, se é determinante, se é condicionante. Mas a gente acredita nesse modelo de Dahlgren-Whitney, que coloca que o trabalho como um condicionante da saúde, condições de vida e de trabalho. E na Lei 8080 tem também o artigo 3º, a nossa Lei Orgânica da Saúde, né? Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e aos serviços essenciais. Então, para mim, está claro, assim, o trabalho está central à vida filosoficamente, o trabalho está central dentro da legislação, né? Dentro do que a gente acredita de modelo de saúde. Então, a gente pensa assim que a saúde pública, ela começa a se importar com a saúde do trabalhador, com a saúde dos trabalhadores, né? No momento que ela percebe que a atividade econômica, né, que é o trabalho, é que fomenta a atividade econômica. Então, tem que cuidar da saúde dos trabalhadores para dar fomento à atividade econômica. É um pedacinho de um texto de Rosen, que ele fala: a indústria era, evidentemente, um dos principais meios pelos quais o país poderia atingir prosperidade. Em consequência, o trabalho, um dos mais importantes fatores de produção, veio a ser olhado como um elemento essencial para gerar riqueza nacional. Então, é isso. Vamos olhar para os trabalhadores, porque eles né, dão fomento à atividade econômica. Aí, quando a gente lembra aqui da reforma sanitária no nosso país, a gente sabe o que a gente conseguiu, né? A saúde do trabalhador entra lá no capítulo da saúde, artigo 200, mas aqui tinha uma emenda que a gente gosta de mostrar, que foi apresentada e não foi aprovada em plenária. E essa emenda, o Rodrigues Neto, ele traz no livro dele. O Estado garante o direito à proteção, à segurança e à higiene do trabalho. O processo produtivo será organizado de modo a garantir a saúde e a vida dos trabalhadores, cabendo ao Serviço Público de Saúde e às organizações de trabalhadores participar na formulação da legislação, fiscalizar e controlar as condições dos equipamentos e ambientes da organização do trabalho, tendo como parágrafo único: as pessoas que detêm o poder de decisão sobre a organização do processo produtivo serão responsabilizadas judicialmente
pelos acidentes e doenças relacionadas às condições de trabalho. Está claro por que isso não foi aprovado? Se isso tivesse sido aprovado, mais da metade do nosso problema estava resolvido, né? Sofreu um acidente, né? Vai acionar judicialmente o dono, já estaria resolvido, mas isso não foi. Mas a gente gosta de divulgar, gosta de mostrar, porque isso é nossa história, né? E aí a categoria trabalho e o SUS, a gente vem falando, né, acreditando que o SUS ele não incorporou. E quando a gente fala da gestão do SUS, eu quero deixar claro que a gente não está falando exatamente de Ministério da Saúde, né, do Poder Executivo. O SUS ele funciona com base em pactuação. Então, quando a gente fala em gestão, a gente está falando em Conselho Nacional de Saúde? Tá. A gente está falando de CONAS, CONASEMES, COSEMES? Está. Está falando de todo mundo. Quando a gente está falando disso, a gente não está falando que o ministro... Tá, ele também... Eles também estão nisso, mas não são só eles, né? A gente pensando que as pactuações ocorrem de uma outra forma, a gente está pensando que não são só eles. Eles estão dentro? Então, fazem parte, mas não são só eles, né? E aí a gente traz aqui um pedacinho de um texto da Maria Helena do Jorge e do Fadel, que o campo da saúde do trabalhador, foi 2011, né, foi acolhido parcialmente pela saúde pública. E vive em permanente desafio para o seu desenvolvimento técnico operacional por dentro das práticas de saúde em geral. O fato se observa na questão assistencial em todos os níveis da atenção, na formação e educação permanente dos profissionais de saúde. As colegas aí falaram hoje, fizeram enfermagem, que nunca tiveram saúde do trabalhador no curso, não foi isso? Nas questões das vigilâncias, no tratamento das informações, falou aí da subnotificação, no debate intergestores, que é o que a gente está pensando aqui também, e da gestão participativa, enfim, na condução de políticas locais e programáticas. A gente entende que o trabalho é transversal a tudo isso, apesar disso, ele fica como se estivesse exilado, né? O trabalhador parece que fica exilado do restante. Então, a gente pergunta, a saúde do trabalhador enquanto política pública, né, ela é implementada como deveria ser? Por que tem uma fragilidade normativa infraconstitucional? Eu vou mostrar aí um plano de diretrizes e metas mais à frente, a gente vai ver o que tem de saúde do trabalhador. O que existe, né, nessa fragilidade normativa infraconstitucional? E aí a gente está falando aqui muito diretamente das normas operacionais, né? Essas normas que deram formato ao SUS, como a gente conhece, né? Normas operacionais, a NOAS, o Pacto e, por último, o decreto. O que eles trazem? Por que eles têm fragilidade quando fazem relação à saúde do trabalhador? Há uma omissão da gestão, dessa gestão que a gente está falando aí, nessa pactuação entre os entes. Eles se omitem de falar de saúde do trabalhador? Existe uma reflexão séria sobre o tema na academia, ou nós estamos falando de nós para nós mesmos, né? A gente da saúde do trabalhador, a gente fala para nós mesmos, ou a gente está conseguindo falar para outros e outros estão falando conosco? O que a gente vê lá na ENSP é uma ilha de saúde do trabalhador, né? São ilhas de saúde do trabalhador. A gente não fala com planejamento, a gente não fala com epidemiologia, a gente fala pouco com as outras áreas. Como enfrentar a morte e adoecimento no trabalho? A gente vê muitas iniciativas, essa é uma das iniciativas, mas a gente pensa numa medida coletiva, ampla, né? Como é que a gente enfrenta isso? Então, a gente só colocou aqui uma ilustração que a gestão do SUS desconsidera a saúde do trabalhador, rasgando a Constituição, porque a gente está lá. Saúde do idoso não está lá, saúde da criança não está lá, saúde do trabalhador está. E a gente tem um débito com a população, tem um débito com o trabalhador, né? Em função do perfil epidemiológico mesmo, do que acontece, em função da obrigação constitucional de fazer, porque está lá na Constituição, né? E de uma dívida social e econômica que a gente tem com esses trabalhadores mesmo, porque são pessoas que estão morrendo, adoecendo, né? Em função desse desenvolvimento nacional, né? Desse desenvolvimento do país, desse desenvolvimento econômico, então a gente tem uma dívida com eles. Quem quer ler esse número aqui para mim, que são os gastos estimados desde 2012 com benefícios acidentários? Centena, milhar, milhão, bilhão. 73 bilhões, 371 milhões, 90.200. Lembrando que isso aqui é só o trabalhador formal.
né? Gasto de previdência, trabalhador formal. A gente tem que pensar que quando tem gasto estimado, não é que a gente quer falar de dinheiro, não, mas aqui tem o trabalhador formal, né, até por bem dele, sei lá, ainda recebe a previdência. O outro não recebe nada, mas também tem gasto. Tem gasto porque isso impacta no SUS. Né? De uma forma ou de outra, impacta no SUS e impacta na sociedade. Então, isso aqui é um valor que não representa muita coisa, mas é um valor, né? É um valor importante. E esse aqui é os acidentes estimados de 2012 até hoje, né? 4.095.052. Isso aqui também só do setor formal, só o pessoal de carteira assinada. Porém, né, em 2013, o IBGE, fazendo a PNAD, eles fizeram perguntas às pessoas. Né? Vocês souberam de alguém que sofreu um acidente, ou sofreu um acidente esse ano e tal? Né? Aí a gente vai ver a resposta, quantas pessoas responderam isso. 2013, IBGE, 5 milhões de acidentes de trabalho. Um ano, né? Em um ano, 5 milhões de acidentes de trabalho. As pessoas que responderam isso. Eu quero até saber, existe algum agravo em saúde que afete mais de 5 milhões de pessoas em um ano? Tem? Dengue, tuberculose, malária, câncer, 5 milhões, enfim. É um caso de saúde pública sério. É sério. Agora, por que tem uma nuvem escondendo isso, eu não sei. Então, para a gente ver um pouquinho das diferenças, esse caderno aqui que eu ia mostrar. Né? Isso aqui é a pactuação que a gestão do SUS, estou falando de novo, vou repetir, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, COSEMES, CONASEMES, Ministério. Tá? Isso aqui é um indicador, proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. Indicador universal, todo mundo tem. Agora, por que não tem proporção de cura de casos de dermatite ocupacional, pneumocomiose, sei lá o quê. Qualquer coisa relacionada a trabalho, não tem. Não tem nada relacionado ao trabalho. Mas tem aqui de casos novos de tuberculose. Tem que ter? Tem. A gente é contra ter que faça a cura, investigação? Não, a gente não é contra. Muito pelo contrário. Mas por que não tem nada relacionado ao trabalho? Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, indicador universal. Eu queria, assim, proporção de óbitos de trabalhadores investigados. Não tem. A gente não tem obrigação de investigar se o trabalhador morreu, apesar de ser a mola propulsora da nossa economia. A gente não tem obrigação, mas tem obrigação. Tem que investigar óbito de mulher em idade fértil? Tem. Está certo. Acho perfeito, mas por que não tem a obrigação de investigar? É essa norma infrainstitucional que a gente está falando. Na hora das pactuações, a gente fica escondido, a gente não aparece. Número absoluto de óbitos por dengue. Esse aqui é um indicador específico, então é para algumas regiões onde tem dengue. Não podia ter um número absoluto de óbitos no trabalho por região, por nicho produtivo, como é que fala? Setor produtivo, acidente de helicóptero, acidente de não sei o quê, a quem está na área de agrotóxico, intoxicação, não tinha que ter um número, né, um número absoluto de investigação em regiões específicas para o setor produtivo? Não poderia ter? Mas não tem. Aqui é outro, esse aqui é o que eu mais gosto. De todos os indicadores que a gente tem a obrigação de fazer, esse aqui também é específico. Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica canina. Não tem nenhum assim. Proporção de trabalhadores vacinados antitetânico. Não tem. O cara que se dane, mas tem que vacinar o cachorro. Tem que vacinar cachorro? Tem que vacinar cachorro. Tem que vacinar cachorro. Eu não quero pegar raiva, ninguém quer. Mas, poxa, gente, quando a gente está falando que tem uma omissão, tem. Tem porque a gente investiga e não acha. Aí é o nosso. Aqui o nosso, aqui, que beleza. Proporção de municípios com casos de doença ou agravo relacionado ao trabalho notificado. Então, se notificar, fizer uma notificação, atingiu a meta. Tá legal? Tá bom isso? E esse é o nosso. A gente está na Constituição, está na Lei 8080, é determinante social, mas a gente só tem isso aqui. Que tem uns prestigiados, né? Alguns programas aí prestigiados, hanseníase, saúde da criança, saúde da mulher, AIDS, Brasil Sorridente, sífilis, e a gente não é prestigiado. A gente está fora disso.
E aí um pouco a gente pensa que tem a ver com esse modelo que a gente já falou um pouco aqui, o Lacan citou um pouco, a gente falou de modelo da medicina social latino-americana, e esse modelo que o Arouca fez até a tese dele fazendo essa comparação, né? Que esse modelo que a gente segue aqui no país, o modelo de saúde, é esse modelo biológico. Pelos indicadores que eu mostrei ali, fica bem claro isso, né? E que os aspectos sociais ligados ao adoecimento parece que são esquecidos. Esse equilíbrio nessa tríade aqui, que essa medicina preventiva traz, né? Que é um equilíbrio entre agente, hospedeiro e ambiente, será que ele existe? Será que a gente consegue, dentro da saúde do trabalhador, olhando o trabalho, fazer um equilíbrio entre esses três entes aqui? Agente, hospedeiro e ambiente. O agente é quem, o hospedeiro é quem, o ambiente é quem? Como é que você faz esse equilíbrio aqui? Vamos montar serviço para dar conta de quem está adoecendo. Como intervir nesse ambiente para prevenir? O que a gente tem feito, o que está sendo feito para intervir no ambiente para prevenir? E a gente não está falando de nenhum local específico do Brasil, tá, gente? A gente está falando do país como um todo. Aí eu coloquei aqui perguntando, né, qual a responsabilidade do SUS nessas antigas tragédias aqui? Isso aqui foi o avião que caiu com Chapecoense. A gente tinha alguma responsabilidade com isso? SUS? É para pensar. Ou nesse aqui. Isso aqui foi na minha área, um posto de gasolina que explodiu. Qual a responsabilidade do SUS nessas tragédias? Para mim, isso não é acidente, não. O nome disso é tragédia. Acidente, para mim, é outra coisa. Eu esbarrar aqui, escorregar e cair. Ou numa tragédia recente, que foi a queima lá do Museu Nacional. Não teve vítima. Então, aí o SUS não está diretamente ligado, porque senão a gente ia fazer assistência, né? Mas qual a responsabilidade nossa numa tragédia como essa? Será que não temos, enquanto saúde do trabalhador? Aí a gente fala aqui do financiamento da Renasce. Existe uma despesa, né, do Estado com a saúde do trabalhador. O dinheiro, como é que está sendo utilizado, não é a questão que a gente, né, pode dar conta, mas a gente sabe que está saindo. Isso aqui é o recurso que saiu para os serestes estaduais que a gente conseguiu ver, né, pelos lançamentos do Fundo Nacional de Saúde. Depois aqui eles somem, ele entra em outra rubrica, a gente não consegue localizar com precisão. Aqui a gente localizou com precisão, né? Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, né? Está aqui, de 2002 a 2014, R$146 mil. Depois a gente fez milhões. Chega aqui, a gente fez uma estimativa, chegou para os estaduais, a gente chegou a esse valor aqui de 215 milhões. É pouco dinheiro? Depois a gente fez uma outra, a gente avançou, falou assim, bem, são 27 serestes estaduais, são 210, né? 183 regionais, tirando, né, 210 menos 27, 183, com 30 mil por mês. A gente estimou o tempo, 10 anos, vamos supor que nem todo mundo, desde 2002, nem todo mundo credenciou ao mesmo tempo. Tudo estimativa, a gente pensando, né? Se aqui está errado o número, né? Que dá 874 milhões. Esse é o recurso que vem, né, dos impostos, dos trabalhadores, também, sei lá mais de quem, empresa e tal, que chega, que tem vindo para a Renasce. E as respostas que a gente tem dado é aquele indicador lá de 4 milhões de acidentes. Para a gente ir concluindo, né, o que a gente está pensando é isso. Esse financiamento que está vindo, parece que não está vinculado a meta nenhuma, né, porque se a meta notificar, o dinheiro vem, o repasse vem, tem vindo, veio, aconteceu e não está vinculado a nenhuma obrigação de fazer. Sendo que em outros programas, normalmente o financiamento está atrelado a uma obrigação de fazer, né? Dar conta de alguma coisa. A gente só tem que fazer uma notificação por município. Está tudo certo. É historicamente isso. Descompasso entre as ações previstas legalmente, as ações que estão previstas nas leis e o que a gente apresenta de indicador. Os indicadores nossos não correspondem ao que está previsto para a gente fazer. Senão a gente não estava com esses números que eu acabei de mostrar aqui.
A vigilância em saúde do trabalhador ou não existe, ou, se existe, funcionando mal. Então, estou falando, de novo, de lugar nenhum específico. A gente está falando do geral. Avaliação inexistente quanto ao impacto da aplicação do recurso. A gente não sabe esse dinheiro se mudou alguma coisa. Eu estou achando que não. Eu estou achando que não, porque um dado que a gente tem ali para mostrar, parece que esse dinheiro não está impactando em grandes resultados na saúde do trabalhador. Pelo menos não está deixando de adoecer, nem dos trabalhadores nem adoecerem, nem de morrerem, né? Será que temos a utilização desses recursos em outras atividades? Em outras coisas aí para pensar. Como é que você falou que é o nome dessa... Entresilhada. Ele falou que é entresilhada. Estamos numa entresilhada, né? O que fazer com a nossa entresilhada? Muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, gente. Eu tenho muitas dúvidas. Só para uma frase do meu orientador aqui nesse texto do Decálogo, né, eu peguei uma frasezinha: o trabalhador é o anteparo mais imediato dos impactos que os processos produtivos causam à sua saúde. Eu acho que é uma frase que a gente tinha que estar falando o tempo todo, pensando, refletindo sobre isso e colocando em prática a nossa vocação, que é cuidar da saúde dos trabalhadores. Então, acabei. Obrigada.